O dia 2/2 carrega uma força diferente. Ele não é um portal de fantasia, é um limiar de consciência. Um daqueles instantes raros em que o tempo parece oferecer um corredor estreito entre duas versões de você. A que descobriu algo nos últimos dias e a que terá que sustentar essa descoberta com presença. Logo após a lua cheia em Leão, que iluminou o que estava escondido atrás do brilho, você talvez tenha sentido clareza e desconforto ao mesmo tempo. Porque quando a luz chega, ela não pede licença. Ela mostra o que você vinha empurrando para depois, expõe papéis que já não cabem, revela desejos que foram engolidos para manter a paz e devolve perguntas que você tentou calar com distrações. E enquanto essa luz ainda pulsa, Urano volta ao movimento direto nos últimos graus de Touro, fechando um ciclo longo de transformação nos seus valores, no seu corpo, no seu dinheiro, na sua relação com segurança e estabilidade. Não é uma ordem para romper. É um convite para enxergar com lucidez. O que em você ainda tenta se sentir seguro em lugares que já não alimentam a sua vida? Se isso mexe com você, respire. Está tudo bem sentir esse cansaço misturado com clareza. Você não está atrasado, você está atravessando. E atravessar, às vezes, é apenas ficar quieto o suficiente para ouvir o que agora não pode mais ser ignorado. O que a lua cheia em Leão revelou não foi algo externo, foi uma verdade íntima que talvez você já suspeitasse, mas ainda não tinha coragem de nomear. Essa lua não veio para criar acontecimentos, veio para iluminar estados internos. Veio mostrar onde você estava brilhando por hábito, por necessidade de aceitação, por medo de perder lugar. E onde esse brilho já não era a expressão da sua verdade, mas esforço. Quando a luz leonina toca, ela aquece e também queima. Ela mostra onde o coração estava pedindo espaço, enquanto a vida seguia no automático. Talvez você tenha sentido emoções vindo à tona sem um motivo claro. Uma vontade de se retirar, ou o oposto, uma necessidade estranha de ser visto de forma mais autêntica. A lua cheia não pergunta se é conveniente, ela apenas revela. E o que foi revelado nos últimos dias não foi simples. Foram desejos antigos que você deixou para depois. Foram papéis que você sustentou por lealdade, mas que já não conversam com quem você se tornou. Foram escolhas feitas para sobreviver, não para viver. E perceber isso pode doer. Não porque você errou, mas porque agora você vê. Existe um momento específico em todo o processo de consciência em que a ignorância deixa de ser uma opção, não no sentido moral, mas no sentido existencial. Você pode até tentar voltar atrás, fingir que não percebeu, mas algo em você já atravessou um ponto sem retorno. A lua cheia em Leão marca exatamente isso, o instante em que o coração reconhece a própria verdade, mesmo que a mente ainda não saiba o que fazer com ela. E então, logo depois dessa revelação, o tempo não acelera. Pelo contrário, o dia 2/2 surge como um intervalo. Um espaço silencioso entre o que foi visto e o que será vivido. É aqui que mora a profundidade desse portal. Ele não exige ação imediata, ele exige alinhamento. Ele pergunta, com uma calma quase desconcertante, se você está disposto a sustentar aquilo que agora sabe sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, Urano retoma seu movimento direto nos últimos graus de Touro, encerrando um ciclo que mexeu profundamente com a sua relação com segurança. Talvez você nem tenha percebido o quanto mudou. O que antes parecia indispensável, hoje soa pesado. O que antes parecia estabilidade, hoje parece estagnação. Seu corpo deu sinais. Seu modo de ganhar, gastar ou desejar dinheiro mudou. Sua relação com prazer, com tempo, com presença, passou por ajustes silenciosos. Urano não destruiu tudo de uma vez. Ele foi deslocando aos poucos as bases sobre as quais você se apoiava. Agora, com esse movimento direto, não se trata mais de experimentar. Trata-se de assumir. Assumir que você já não é a mesma pessoa que entrou nesse ciclo. Assumir que algumas estruturas internas não podem mais ser mantidas apenas porque são conhecidas. Assumir que segurança não é repetir o passado, mas aprender a habitar o presente com o corpo inteiro. Esse é o ponto de travessia.
um limiar delicado, quase invisível, onde ninguém aplaude, ninguém valida, ninguém garante. É só você, a consciência que se abriu e a responsabilidade de escolher com mais verdade. Isso pode gerar um cansaço profundo, um tipo de exaustão que não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de contenção. Do tempo que você passou se adaptando para caber, se moldando para não perder, se silenciando para não romper. Se você sente essa fadiga, ela não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo dentro de você amadureceu. Crescer internamente cansa porque exige presença, exige parar de se trair em pequenas coisas, exige sustentar limites invisíveis. Exige dizer não para versões antigas de si mesmo que ainda pedem abrigo. O Portal 0202 não pede decisões grandiosas, ele pede honestidade cotidiana. Pequenos ajustes que só você percebe. Um alinhamento entre o que você sente, o que você faz e o que você tolera. É um portal estreito e nem tudo atravessa. Algumas expectativas ficam para trás. Algumas promessas feitas a partir do medo também. Não por punição, mas porque já não fazem sentido. O que essa clareza recém-adquirida está pedindo de você não é pressa, é presença. Você não precisa provar nada, você precisa sustentar. E sustentar é um ato silencioso, íntimo, quase invisível. Mas é ele que redefine o rumo. Há um ponto delicado neste processo que quase nunca é nomeado, e talvez seja exatamente por isso que ele pesa tanto. Depois que a consciência se amplia, depois que algo é visto com clareza, surge um intervalo em que nada parece se mover externamente, mas tudo está sendo rearranjado por dentro. É nesse espaço que muitas pessoas se sentem perdidas, como se a vida tivesse tirado o chão sem ainda oferecer outro. Mas o que está acontecendo aqui não é perda de direção, é recalibração. Urano, ao retomar seu movimento direto nos últimos graus de Touro, não está pedindo que você mude tudo. Ele está pedindo que você pare de mentir para si mesmo sobre o que te sustenta. Durante esse ciclo, muita coisa foi desestabilizada não para ser destruída, mas para ser examinada. Seus valores foram testados. O que você chama de segurança foi questionado. O quanto você negocia o próprio corpo, o próprio tempo, a própria paz em nome de estabilidade veio à tona de formas sutis, às vezes desconfortáveis. Talvez você tenha percebido que certas formas de ganhar dinheiro já não fazem sentido, ou que determinados acordos, relações ou rotinas exigem de você um custo interno alto demais. Talvez seu corpo tenha falado mais alto, pedindo pausa, pedindo mudança de ritmo, pedindo respeito. Nada disso aconteceu por acaso. Foi um treinamento silencioso para que você aprendesse a reconhecer quando algo parece seguro, mas já não é verdadeiro. O movimento direto de Urano não vem para criar rupturas impulsivas. Ele vem para encerrar um período de aprendizado. E encerrar aqui significa integrar. Você já sabe, já sentiu, já experimentou os limites. Agora não dá mais para fingir que não percebe. Esse é o tipo de lucidez que não grita, mas também não desaparece. É por isso que este momento pode trazer uma sensação estranha de responsabilidade. Não aquela responsabilidade pesada, moralista, mas uma responsabilidade existencial. A consciência ampliada cobra coerência, não perfeição, coerência. Pequenos gestos alinhados com o que você já compreendeu sobre si. Pequenas escolhas que respeitam o que seu corpo sinaliza. Pequenas decisões que não traem o que seu coração já revelou. No coletivo, esse mesmo movimento se reflete como uma revisão profunda de valores. O que realmente importa? O que é excesso? O que é artificial? O que foi construído para durar, mas não para nutrir? As estruturas externas também estão sendo questionadas, mas o verdadeiro impacto acontece dentro. Cada pessoa sente esse ajuste em um ponto sensível da própria vida, e ninguém pode fazer esse ajuste no seu lugar. É aqui que surgem as sombras do ciclo. A confusão, a dúvida, a sensação de estar entre mundos. Às vezes uma melancolia suave, como se algo estivesse se despedindo sem alarde. Às vezes uma ansiedade baixa, constante, como se algo estivesse prestes a começar, mas ainda não tivesse forma.
Essas sensações não são sinais de erro, são sinais de transição. Desconforto não é punição, é processo. Existe uma tendência humana de querer resolver logo, decidir logo, nomear logo, mas este limiar não responde bem à pressa. Ele pede escuta. Pede que você reconheça onde ainda se mantém em situações apenas porque são conhecidas, mesmo que já não sejam vivas. Nada do que você viveu até aqui foi desperdiçado. Cada tentativa, cada adaptação, cada escolha feita com as ferramentas que você tinha naquele momento serviu como preparação. Mesmo os caminhos que hoje parecem ter sido desvios foram treinamentos invisíveis. Eles te ensinaram limites, te mostraram custos, te deram referências internas que agora fazem sentido. Você está em uma posição rara, entre o que foi compreendido e o que será encarnado, entre a clareza e a prática, entre o insight e a sustentação. Esse lugar não é confortável, mas é sagrado. É aqui que a identidade se reorganiza. Não a identidade social, mas aquela que você reconhece quando está sozinho, em silêncio, sem precisar se explicar para ninguém. Você não precisa atravessar esse portal correndo. Ele não vai se fechar. O que ele pede é presença. E presença é o que transforma a compreensão em vida vivida. Esse é o verdadeiro início da travessia. Não quando tudo se esclarece, mas quando você para de resistir ao fato de que a clareza não vem inteira. Ela vem em camadas. O portal do dia 2/2 não se abre como uma porta escancarada. Ele se apresenta como um corredor estreito, silencioso, onde cada passo exige presença. Você está exatamente entre duas margens. De um lado, a pessoa que você foi enquanto ainda precisava se adaptar mais do que gostaria, enquanto ainda aceitava menos do que merecia, enquanto ainda confundia permanência com segurança. Do outro lado, uma versão sua que ainda não está totalmente formada, mas que já se anuncia através de sensações, intuições, limites mais claros e uma recusa silenciosa a continuar se traindo em pequenas doses. Esse espaço intermediário pode ser desconfortável porque ele não oferece identidades prontas. Ele retira apoios antigos antes de apresentar novos. É aqui que muitas pessoas se sentem cansadas, sem saber explicar porquê. Um cansaço que não se resolve com descanso físico, porque ele vem da reorganização interna, da necessidade de sustentar uma consciência mais ampla num mundo que ainda funciona, em grande parte, a partir de automatismos. Você pode sentir uma vontade maior de silêncio, um distanciamento natural de certos ambientes, uma dificuldade em continuar conversas superficiais, não porque você se tornou superior ou frio, mas porque algo em você está pedindo profundidade, verdade e coerência. Este portal não pede que você saiba exatamente quem você será. Ele pergunta quem você não consegue mais ser. O que não atravessa esse limiar não é punido, apenas perde sentido. Velhas versões baseadas em medo, em necessidade de aprovação, em sobrevivência constante, começam a se dissolver. E dissoluções, mesmo necessárias, trazem uma melancolia suave. É normal sentir uma espécie de luto difuso. Você está se despedindo de formas antigas de se proteger. Respire fundo agora. Deixe esse ar entrar devagar. Não há nada de errado com você por se sentir assim. Há algo profundamente humano e honesto nesse estado de transição. Ficar entre eras internas exige coragem, mesmo quando tudo acontece em silêncio. O que começa agora não é uma explosão de energia, mas um movimento mais estável, mais enraizado. A energia que se instala após esse portal é a da responsabilidade consciente, não aquela que pesa, mas a que organiza. Você começa a perceber que pequenas escolhas feitas com presença têm mais impacto do que grandes decisões tomadas por impulso. Você começa a sentir que dizer não preserva mais energia do que agradar, que respeitar o corpo é uma forma de espiritualidade prática, que estabilidade não é rigidez, é alinhamento. Algumas perguntas podem surgir, não para serem respondidas agora, mas para serem habitadas. O que você precisa deixar para trás para atravessar mais leve? Quem você não é mais, mesmo que ainda tente ser em alguns contextos? O que você está disposto a sustentar, mesmo que ninguém veja? Essas perguntas não pedem respostas imediatas.
Elas trabalham em silêncio, reorganizando escolhas futuras. O ritual deste momento é simples, porque a profundidade não precisa de complexidade. Silêncio. Observação. Talvez escrever algumas palavras sem intenção de entender tudo. Talvez apenas perceber como seu corpo reage quando você pensa em determinados caminhos. A verdade se manifesta primeiro como sensação, não como discurso. Integre o que vier. Se houver clareza, acolha. Se houver cansaço, respeite. Se houver melancolia, permita. Se houver uma energia nova surgindo timidamente, não a apresse. Tudo isso faz parte do mesmo processo. Nada está fora do lugar. Você chegou até aqui conscientemente. Isso importa. Um ponto em que você escolheu não se abandonar, em que você atravessou um limiar sem espetáculo, mas com verdade. Se fizer sentido para você, deixe nos comentários uma palavra ou frase, não como um comentário comum, mas como um selo. Um selo que represente o que você escolhe sustentar a partir de agora, uma declaração silenciosa de alinhamento. E se sentir que essa jornada continua ressoando, você pode se inscrever no canal como quem decide permanecer em um caminho, não por obrigação, mas por afinidade de consciência. Que este portal te conceda clareza sem dureza, coragem sem pressa e estabilidade sem aprisionamento. Que você atravesse com presença e que aquilo que ficar para trás seja honrado pelo que te ensinou. Que o próximo passo, mesmo pequeno, seja verdadeiro.